Olá, meu nome é Alexandre Naimbe Barbosa e gostaria de dar as boas-vindas à atividade Síndrome linfadenopática febril, mononucleose-like, discussão baseada em casos clínicos, voltada para fornecer elementos básicos de conexão entre fundamentos biológicos e a prática clínica para alunos de medicina até o quarto ano. Me apresentando, atualmente sou professor doutor, chefe do Departamento de Infectologia da Unesp, chefe da Infectologia e infectologista público e privado do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, diretor clínico e responsável pelos ambulatórios de HIV, hepatite B, hepatite C e HTLV do SAI de Infectologia da FAMESP em Botucatu, especialista e membro titular da Sociedade Brasileira de Infectologia, compondo a comissão de título de especialista dessa sociedade e também trabalhando como médico de referência em genotipagem do HIV do Ministério da Saúde. Declaro não ter potenciais conflitos de interesse na atual apresentação. Gostaria também de convidar a todos para acessar os slides dessa aula e muitos outros conteúdos no meu website de repositório www.drbarbosa.org, cuja missão se baseia em ensino, treinamento de estudantes e profissionais da área da saúde, extensão, facilitar o contato da população em geral com conceitos científicos, científico, fomentar a discussão científica e compartilhar material didático. Em relação ao conteúdo, os dados dessa apresentação estão referenciados em respeito ao autor original, sendo que está permitido o uso do material, desde que citada a fonte. Em caso de dúvida, fale com o autor e conheça o seu projeto didático no website www.drbarbosa.org. O objetivo dessa discussão é fornecer uma abordagem teórico-prática envolvendo contextualização clínica, abordagem sindrômica, mononucleose infecciosa, outros patógenos da síndrome, condutas no diagnóstico e manejo clínico e discussão final. Temos como caso contextualizador o seguinte paciente: masculino, branco, 15 anos, solteiro, estudante, natural e procedente de Botucatu. O paciente apresenta uma clínica de febre e dor de garganta há 5 dias. Refere o doente que, antes, sem nada sentir, há 5 dias vem apresentando febre alta de até 39,5 graus Celsius, diária contínua, que melhora com antitérmico. Concomitantemente, começou a apresentar dor de garganta intensa que dificultava a deglutição, acompanhada de mau hálito. Notou também o aparecimento de mal-estar geral desde o início do quadro, sendo acompanhado de cefaleia frontal, tonteira e estado nauseoso, não chegando a vomitar. Procurou o médico no segundo dia de doença, que disse tratar de amidalite purulenta, prescrevendo-lhe alguns comprimidos sem melhora. Um dia depois de ir ao médico, observou aparecimento de alguns caroços na região do pescoço e nuca com mais ou menos 2 centímetros de diâmetro, dolorosa palpação, móveis e não aderentes a planos profundos. Com essa sintomatologia, procurou a triagem da infectologia do Hospital das Clínicas. Referia também indisposição para o trabalho desde o início da doença e discreta dor no hipocôndrio esquerdo e inspiração profunda. Como antecedente, referia ter nascido de parto normal, ter tido 2 episódios de sarampo, cachumba e varicela. Negava contatos com vetores, negava transfusão de sangue. Estudante de primeiro grau e na sua classe houve alguns casos semelhantes de amidalite. Referia contato com cães e gatos, negava ingestão de qualquer tipo de medicamento ou uso de drogas ilícitas. Negava viagens. Os familiares estavam todos com saúde. Possuía 2 irmãos e a mais velha, com 18 anos de idade, apresentou um quadro semelhante de dor de garganta há mais ou menos 15 dias, tendo havido remissão espontânea. Referia ter um tio diabético. Ao exame físico, o paciente se apresentava em bom estado geral, tendo como alterações principais a presença de inúmeros gânglios na região cervical posterior, com cerca de 2 centímetros de diâmetro, não aderentes a planos profundos, doloridos, mas não coalescentes e não fistolizados. Não foram palpados gânglios axilares, inguinais ou supraclaviculares. Havia também uma intensa hiperemia de orofaringe com exudato esbranquiçado nas suas paredes e pequenas ulcerações em palato mole. O fígado era percutível do sétimo espaço intercostal direito até
2 centímetros do rebordo costal direito, com características normais, baço percutível, do sétimo espaço intercostal esquerdo até 1,5 centímetros do rebordo costal esquerdo. Havia alguns exames complementares, já colhidos, um hemograma mostrando um hematócrito de 42, hemoglobina de 13,5, uma leucocitose de 15 mil glóbulos brancos, com predomínio de 52% de linfócito, 12% de monócito, 15% de linfócitos atípicos, 32% de segmentado e 2% de eosinófilos. As questões para orientar a discussão deste caso contextualizador são: quais os diagnósticos diferenciais infecciosos e não infecciosos se aplicam no caso acima? Em ordem de probabilidade, levando em consideração os dados clínicos e epidemiológicos, elabore uma lista com os agentes infecciosos possivelmente implicados. Usando essa lista, na questão 1 e 2, descreva como proceder à investigação laboratorial de cada uma das hipóteses. A síndrome linfadenopática febril, também conhecida como síndrome da mononucleose infecciosa símile ou monolike, é um conjunto de sinais e sintomas comuns à infecção aguda de diversos patógenos, principalmente o Epstein-Barr vírus, cuja prima infecção sintomática se chama mononucleose infecciosa, sendo que cerca de 90% dos pacientes com essa síndrome têm como etiologia o Epstein-Barr vírus. O quadro clínico da síndrome é composto principalmente por febre, aumento e inflamação dos linfonodos, dor de garganta e fadiga. Outros sintomas como perda do apetite, cefaleia, cansaço, náuseas, placas esbranquiçadas e vermelhidão na orofaringe, aftas bucais, tosse seca, calafrios, dores musculares, hepatosplenomegalia e dor abdominal podem estar presentes. Além do Epstein-Barr vírus, outros patógenos podem mimetizar essa síndrome, principalmente citomegalovírus, HIV agudo, toxoplasmose aguda, rubéola, hepatites virais agudas, entre outros. O quadro clínico da síndrome monolike pode variar entre os diversos patógenos da seguinte forma: febre é um achado bastante frequente, quer seja na mononucleose infecciosa entre jovens, adultos ou na citomegalovirose aguda. A faringite é um sinal mais frequente na mononucleose infecciosa em jovens do que na mononucleose infecciosa em adultos ou na citomegalovirose aguda. A linfadenopatia também é achado muito frequente na mononucleose infecciosa em jovens e menos frequente na mononucleose infecciosa em adultos ou no citomegalovírus. Hepato e esplenomegalia também podem ser encontrados com mais frequência em mononucleose infecciosa, tanto em jovens quanto em adultos, mas menos frequente na citomegalovirose aguda. A icterícia é bastante infrequente na mononucleose infecciosa em jovens e pode estar presente em até 1/4 dos pacientes na mononucleose infecciosa em adultos ou na citomegalovirose aguda. A sintomatologia da infecção aguda pelo HIV se comporta da seguinte forma: o achado mais frequente é febre, em cerca de 79% dos indivíduos, faringite, 48%, úlceras orais, 29%, linfadenopatia, 44% e esplenomegalia, 5%. Em relação à toxoplasmose aguda, temos o Toxoplasma gondii é o único patógeno não viral identificado frequentemente como causa da síndrome monolike. Geralmente, a infecção pelo Toxoplasma gondii é decorrente da ingestão de cistos em carne mal passada ou de oocistos através das fezes de gato. Não há nenhum caso de transmissão documentado de pessoa a pessoa de toxoplasmose. É uma infecção geralmente assintomática ou oligossintomática com uma linfadenopatia isolada sem febre. Os pacientes com toxoplasmose aguda geralmente não têm faringite. É importante lembrar que outras condições clínicas podem mimetizar a síndrome monolike, como a faringite aguda, causada principalmente por Streptococcus beta-hemolítico ou alguns vírus, como os adenovírus, e os linfomas podem também ser bastante parecidos
com uma sintomatologia que inclui febre, linfocitose e esplenomegalia. Abordando especificamente o Epstein-Barr vírus, seu ciclo se inicia na transmissão por gotículas ou saliva, onde o vírus penetra pela mucosa oral principalmente e se reproduz em células epiteliais da orofaringe, infectando também de forma intensa os linfócitos B no local, sendo esses linfócitos posteriormente drenados para a mucosa linfóide e para os gânglios linfáticos satélites e adjacentes. Portanto, a maior parte dos sinais e sintomas da mononucleose infecciosa são consequências da proliferação e infiltração dos tecidos linfóides. Em relação à epidemiologia do Epstein-Barr vírus, temos que não há diferença entre raça e sexo, o pico de incidência ocorre 2 anos mais cedo em mulheres do que em homens, o período de incubação pode variar de 30 a 50 dias, sendo um pouco mais curto em crianças mais novas, a transmissão é principalmente por secreções orais e por isso ela é conhecida como doença do beijo. Outras formas de transmissão incluem produtos do sangue e órgãos, e a transmissão intrauterina é infrequente. Os sintomas mais comuns da mononucleose infecciosa são fadiga e cansaço entre 1 a 2 semanas, dor de garganta e faringite, dor de cabeça retroorbital, febre, mialgia, náusea, dor abdominal, linfadenopatia cervical, mas também generalizada, e hepatoesplenomegalia. A faringite na mononucleose infecciosa é o achado de exame físico mais consistente, sendo que 1/3 dos pacientes tem essa faringite de forma exudativa. Em 25 a 60% dos pacientes também é possível encontrar aftas entre a junção do palato mole e o palato duro. O aumento das tonsilas palatinas também pode ser intenso, ocasionalmente levando à obstrução das vias aéreas. A linfadenopatia da mononucleose infecciosa está presente em até 90% dos casos e se caracteriza por uma distribuição simétrica, palpação amolecida e não fixa, principalmente linfonodos cervicais posteriores, mas também possível palpação de linfonodos cervicais anteriores e submandibulares e, por vezes, axilares e inguinais. O aumento epitroclear dos linfonodos é bastante sugestivo de mononucleose infecciosa. Cerca de 60% dos pacientes com mononucleose infecciosa podem apresentar hepatomegalia, sendo que a percussão hepática geralmente mostra um fígado amolecido, mas a icterícia é rara. Já a esplenomegalia é encontrada em até 50% dos pacientes, principalmente na primeira semana de sintomatologia, e o aumento súbito pode ser perigoso em relação à ruptura hepática causada por trauma ou mesmo espontânea. Cerca de 15% dos pacientes com mononucleose infecciosa podem apresentar rache maculopapular, geralmente tênue, difuso e eritematoso. Esse rache é mais comum em crianças mais novas e em 80% dos pacientes que usam amoxicilina ou ampicilina de forma inadvertida. A transmissão da citomegalovirose aguda acontece pelo contato pessoa a pessoa íntimo ou próximo, através da troca de fluidos corporais, como saliva, urina, sêmen e secreções sexuais. Na citomegalovirose aguda, além da importante transmissão via saliva e gotículas, existe a possibilidade da transmissão do citomegalovírus via atividade sexual, amamentação, transplante de órgãos ou, mais raramente, transfusão de sangue e transmissão congênita. A prima infecção pelo citomegalo em indivíduos imunocompetentes leva à doença geralmente assintomática ou doença oligossintomática benigna, compatível com síndrome monolike, com a apresentação de febre, letargia, mialgia, cefaleia e hepatite leve. Já em pacientes imunocomprometidos,
A prima infecção pelo citomegalo pode levar a graves complicações como leucopenia, pneumonite, colicistite, insuficiência hepática aguda, retinite, colite e óbito. Na toxoplasmose aguda, as principais vias de transmissão são oral, através da ingestão de carne mal passada, ou do contato com fezes de gato, ou do consumo de vegetais, frutas, saladas e outros alimentos contaminados com fezes que contenham oocistos. Há também a possibilidade de transmissão via materno-fetal, o que é conhecido como toxoplasmose congênita. A toxoplasmose aguda no hospedeiro imunocompetente é dividido em dois tipos. Toxoplasmose pós-natal, geralmente é uma forma assintomática, de 80 a 90%, sendo que apenas uma minoria vai apresentar uma sintomatologia compatível com síndrome monolike, ou seja, uma linfadenopatia febril com linfocitose. A outra forma de acometimento da toxoplasmose aguda em hospedeiro imunocompetente é a toxoplasmose congênita, causadora de aborto ou lesões do sistema nervoso central que podem ser graves no concepto. Há ainda outras formas de toxoplasmose em indivíduos que já tiveram contato, na forma de reativação. Em relação à infecção pelo HIV aguda, é importante lembrar as três principais formas de transmissão desse vírus. A primeira é a transmissão sexual, principalmente o sexo pênis-vagina e pênis-ânus, representado nessa distribuição dos casos no Brasil, em que cerca de 50% são homens que fazem sexo com homens e cerca de 45% sexo heterossexual. Também é importante lembrar a segunda forma de transmissão, através do contato com sangue ou objetos que contêm sangue, representada pelo usuários de drogas injetáveis e pessoas que receberam transfusão ou derivados de sangue, como os hemofílicos. A terceira forma de transmissão importante é a transmissão materno-fetal ou vertical. A infecção aguda pelo HIV nos dias de hoje tem importantíssimo peso na transmissão sexual, sendo que deve ser levado em consideração fatores que estão presentes nos órgãos sexuais, como, por exemplo, mucosa ou epitélio que revestem esses órgãos, vascularização, rede linfática, área de exposição e presença de ISTs ou lesões dos órgãos sexuais. Na infecção aguda pelo HIV, esse penetra através da mucosa ou epitélio, facilitado se tiver uma lesão como uma infecção sexualmente transmissível, é capturado por células apresentadoras de antígeno que vão levar esse vírus para os linfócitos TCD4. Até esse momento, é possível fazer a profilaxia pós-exposição, pois não houve integração do material genético viral com as células do hospedeiro. Após o período de 72 horas, esses linfócitos TCD4 vão ser levados para os linfonodos de drenagem, levando então a um primeiro ciclo de replicação, geralmente acompanhado dos sinais e sintomas compatíveis, se houver, com síndrome da mononucleose infecciosa. Na infecção aguda pelo HIV, os principais sinais e sintomas são febre, perda de peso, dor de garganta, mialgia, hepatosplenomegalia, cansaço, dores pelo corpo, dor de cabeça, neuropatia, linfadenopatia, racho cutâneo, náuseas e vômitos. No diagnóstico laboratorial diferencial entre os principais agentes relacionados à síndrome monolike, temos que na infecção pelo Epstein-Barr, citomegalovírus e toxoplasmose, existe a possibilidade de dosagem de anticorpos específicos IgM para esses patógenos. Já na doença aguda pelo HIV, há o fenômeno de janela sorológica, em que os anticorpos tendem a se tornar presentes num período entre 3 a 4 semanas. Portanto, antes desse período, caso seja necessário a investigação, é indicado o teste quantitativo para a presença do RNA viral, carga viral do HIV-1.
manejo clínico do paciente sintomático por qualquer doença que se enquadre dentro da síndrome monolike geralmente é sintomático, com antitérmicos, caso o paciente apresente febre, anti-inflamatórios, caso o paciente apresente faringite de forma mais exacerbada, sendo que apenas na infecção aguda pelo HIV está indicado o tratamento específico com antirretrovirais. A infecção pelo Epstein-Barr vírus, apesar de autolimitada e benigna na prima infecção, pode estar relacionada a um potencial neoplásico no futuro, principalmente se o paciente apresentar algum tipo de imunossupressão grave. Voltando ao nosso caso clínico motivador, dentre os principais diagnósticos infecciosos e não infecciosos que se aplicam para o caso acima, temos principalmente a mononucleose infecciosa, citomegalovirose aguda, toxoplasmose aguda e infecção pelo HIV agudo, sendo necessário uma investigação laboratorial específica para determinar qual patógeno está realmente envolvido. Como mensagens finais, temos que, dentro de uma abordagem sindrômica de um paciente que apresente linfadenopatia febril, é importante lembrar: Epstein-Barr vírus, citomegalovírus, HIV e Toxoplasma gondii têm sintomatologia bastante semelhante, assim como outros patógenos, como herpes 6, varicela zoster, rubéola, varicela, treponema pallidum, vírus da hepatite A, vírus da hepatite B, vírus da hepatite C. Mais costumeiramente, a síndrome mononucleose-like cursa com febre, faringite, linfadenopatia e hepatoesplenomegalia. Também é possível encontrar rache, úlceras orais e linfocitose. O diagnóstico se faz por sorologias específicas. O tratamento do Epstein-Barr vírus, citomegalovírus e Toxoplasma gondii agudo é apenas sintomático. O HIV deve sempre se tratar na fase aguda e alguns casos de toxoplasmose aguda muito sintomáticos devem ser tratados. Muito obrigado pela atenção e convido a todos para acessarem essa aula e muitos outros conteúdos no meu website de repositório drbarbosa.org e também nas redes sociais Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. Um forte abraço e até a próxima!